Olá, estudante! Seja bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didasco falando. E esse vídeo é para dar uma sugestão aí perfeita, ó, uma sugestão à moda brasileira para você utilizar na sua redação. E eu sei que, como é um assunto de um feriado também nacional, pode ser que para você seja até muito simples tratar ele e entender aqui junto comigo. Bom, ficou curioso? Pega papel e caneta na mão. Bom, dá pausa no vídeo, pega aquela água que eu te espero aqui. Sempre quando eu trato aqui algum assunto para você utilizar na sua redação, principalmente, eu quero que você olhe para história, sociologia, filosofia, literatura, obras cinematográficas. Eu quero que você olhe para isso com a maior naturalidade possível. Isso aí. Vamos fingir que Tiradentes, nosso amigo aí, ele é nosso vizinho, ele é nosso primo, ele é nosso tio. Vamos fingir que ele é alguém próximo da gente para isso ficar mais fácil de entender, tá bom? Então imagina só, ó, imagina que a gente está no século XVIII, precisamente em 1790, e estamos aí no período do ciclo do ouro. No ciclo do ouro, então a gente está no Brasil colônia, tem rei no Brasil. O Brasil está dividido em capitanias, cada capitania tem o seu governador. Tudo que a gente... Vamos entender que a maioria da população era minerador, tá? A gente ia para as minas, fica lá procurando ouro, ok? Para coroa, tá? Vamos entender que a gente tem que pagar obrigatoriamente o nosso imposto. Vamos entender que essas pessoas mal conseguiam se alimentar, quiçá pagar imposto. Você já deve ter ouvido algum adulto falar de imposto aí. Algum adulto já deve ter ouvido falar no jornal, na mídia, em algum local. Pessoal, o imposto, ele é como se fosse um percentual de um valor que você compra, de um valor que você recebe. Para você ter ideia, tem um imposto que é deduzido, que é cobrado do salário de algumas pessoas, da remuneração, da renda de algumas pessoas. No ato do recebimento que ela está recebendo, já é tirado aquela renda. Então, assim, imposto não é muito bem-vindo, tá? E nessa época, o imposto, ele era gradativamente aumentado conforme as necessidades da coroa, conforme a coroa precisava, ok? Então, vamos entender que você está lá, ciclo do ouro, império, e você está trabalhando praticamente para a coroa, ok? Porque você liberava todo o ouro para ela e recebia uma parte desse dinheiro. Vamos supor que se você vendesse 10 reais, se a venda valesse 10 reais, você receberia 8. Por quê? 2 reais foi o quinto, foi o imposto, entendeu? Bom, então continuando o raciocínio. A gente já estava aqui no final do ciclo do ouro e já não era tanto ouro que era extraído, entende? E com a diminuição da mineração do ouro, a nossa renda, eu e você que estamos lá minerando, retirando o ouro, já diminui, só que o imposto não. O imposto ia aumentando e a nossa renda diminuindo. Não preciso falar muito que isso vai dar ruim, né? Isso vai dar ruim. A população ficava lá insatisfeita, ficava se manifestando, mas nada era feito. Passava-se 1, 2 anos, 10, 20 anos e nada era feito por parte da coroa. Há alguma diferença dos dias atuais? Você vê bastante manifestação e não necessariamente grandes mudanças na política, entende aqui? Então vamos voltar lá. Eu quero te falar isso para você entender que é algo muito próximo da nossa vivência, tá? Muito próximo do nosso cotidiano. E aí imagine só que dentre essas pessoas, dentre esses cidadãos revoltosos aí, insatisfeitos, pé da vida com a coroa, ok? Tinha um grupo que era autodidata. Tinha um grupo que não tinha muita educação, não tinha muito conhecimento, não bebia tanto das fontes, digamos assim, políticas, filosóficas, sociológicas, mas eles eram autodidatas, eles buscavam leitura, eles pesquisavam os livros, iam nas bibliotecas, discutiam com algumas pessoas que... Preciso falar aqui, pessoal, já não é a primeira vez que eu comento isso, em alguns vídeos eu comentei bastante disso. Hoje ainda tem esse hábito. Muitas vezes os filhos da elite não estudavam no Brasil. O filho da elite, ele ia estudar lá fora. Ele ia fazer o que hoje é ensino médio ou ensino superior fora, né, na Europa, e iria trazer conteúdo para cá, iria trazer conhecimento para cá, para aplicar nos seus negócios, para aplicar nos negócios da elite, da coroa, tá? E qual que era a parte da Europa que eles iriam? A gente tá com a coroa portuguesa aqui, então eles iriam normalmente para Portugal, principalmente a Universidade de Coimbra, exatamente. A Universidade de Coimbra é uma das mais antigas, aqui ela já existia. Bom, então eles iriam para lá,
E quando chegavam lá, mesmo o filho da elite, tomavam conhecimento do que estava acontecendo no mundo nesse período, o iluminismo. O iluminismo de alguns pensadores que olhavam a sociedade e começavam a questionar algumas crenças limitantes, algum modo que a sociedade se comportava, que os presidentes, os dirigentes públicos dirigiam aquela população e começaram a questionar imposto abusivo, uma forma de governar uma administração muito autoritária, diferenciação de direitos para a elite e para a classe menos abastada, a classe mais pobre. Ele começou a olhar aquilo, os iluministas, e falou: isso aqui está errado, eu vou trazer luz a essas trevas, vou trazer luz a esses problemas, essa sociedade está na escuridão, eu vou trazer informação, vou trazer razão, vou trazer questionamento para eles. Então, esses indivíduos, esses brasileiros, filhos da elite, que iriam estudar lá em Portugal, chegavam aqui no Brasil e traziam essa informação. Então, os nossos inconfidentes aqui, os nossos revoltosos principalmente, eles não foram estudar lá, mas eles se conversavam, eles trocavam ideias com esses alunos que voltavam. E esses alunos estavam lá, né, bebiam naquela fonte, então eles estavam com a mente borbilhando, pipocando sobre o iluminismo, falando: é isso aí, tinha que aplicar aqui também. Não, tinha que aplicar aqui porque o que está aqui está errado, a população está sendo explorada, ela que trabalha não vem quase dinheiro para ela, mal se sustenta e paga altos impostos, e quiçá esse dinheiro nem fica aqui, esse dinheiro vai para fora, esse dinheiro não fica aqui para dar melhor escola, melhor saúde, melhor educação para a população, vai para Portugal. Bom, nosso Joaquim José da Silva Xavier, ele era muito autodidata, tá? Vou fazer uma pausa aqui e falar um pouquinho dele agora. Os pais dele faleceram cedo. Ele foi morar com o padrinho dele, lá em Vila Rica, atual Ouro Preto. Quando ele morou lá, ele foi fazer de tudo, pessoal. Imagine. A primeira atividade dele era extrair o dente da população. Era um dentista amador, não tinha conhecimento quase nenhum. O conhecimento que ele tinha era dos livros, hora ou outra, que ele pesquisava, que ele lia, certo? Então ele foi vendedor, tal do mascate, tá? Que era um vendedor ambulante, foi tropeiro, foi comerciante, chegou a ser até da cavalaria e foi alferes. O que era alferes? Alferes era mais um cargo que tinha dentro do militarismo, né? Dentro do exército. Ele era tão bem comunicador que ele conseguiu esse cargo basicamente porque as pessoas viam ele ali. Então, tudo que ele fazia, ele era muito perfeccionista, ele era muito dedicado, muito esforçado. Então a coroa viu aquilo, e ele era de classe baixa, tá? A coroa viu aquilo e falou: olha, isso daqui serve para trabalhar com a gente, coloca ele numa atividade ali talvez mais administrativa, enfim. E foi assim que ele entrou para a cavalaria, tá? Da coroa portuguesa. Bom, só que vamos lembrar então um pouco, o nosso Joaquim José da Silva Xavier, ele era bastante, digamos, questionador. E as ideias do iluminismo começou a aflorar nele. Ele começou a acreditar que a gente precisava de um republicanismo, a gente precisava sair desse império que tinha ali um modo muito unilateral, né? Pensava só na coroa, que era muito autoritário, e precisava de um republicanismo, dividir o poder, dar poder para prefeitos, governadores, deputados, parlamentares, dividir, não podia ficar muito concentrado, porque tinha que ter pessoas que representavam a população dentro desse governo. Então ele era republicano, toma nota aí, republicano, iluminista. Ele também era bastante, como eu falei lá, autodidata e muito intelectual, tá? Ele não teve uma educação elementar, uma educação básica das boas, não. Mas ele buscava bastante informação e se desenvolveu bem. Ele tinha alguns amigos, tome nota aí, Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa. Esses eram os principais, tá? Tinha lá algumas dezenas que se juntaram a eles nesses ideais republicanistas, ok? Bom, e quando eles ali estavam vendo toda aquele disparate, aquela economia indo para baixo, a população, né, quase passando fome, o que eles pensaram? A gente tem que só se manifestar? Não, só se manifestar não está dando bom, só se manifestar não está resolvendo o problema. A gente tem que matar, assassinar o Visconde de Barbacena, é isso aí, eles foram bem extremistas. Eles queriam matar o Visconde de Barbacena para tomar o poder e declarar Minas Gerais uma nação independente do restante do Brasil.
esse era o intuito deles. Era essa a cereja do bolo. Bom, feito isso, obviamente, claro que não deu certo, porque agora entra o Silvério. Isso aí, o que o Silvério fez? Ele dedurou, pessoal. Silvério dedurou. O que aconteceu? O Silvério também estava devendo bastante imposto para a coroa. Aí ele viu os amigos daquele jeito. Olha só a cabeça do nosso cara aqui que vai dedurar. Ele falou, eu vou dedurar. Aí ele chegou na coroa e falou, escuta, se eu te falar um problema que está acontecendo aqui, um BOzinho, você me dá perdão desses impostos? E assim foi. Silvério foi perdoado dos impostos, mas foi expulso do Brasil, tá? Porque ele denunciou, porque ele dedurou. O plano do Tiradentes e dos amigos dele foi por água abaixo, deu ruim, não deu certo. E aí eles foram ser julgados. Ficou quase 3 anos, pessoal, quase 3 anos de julgamento. A gente olha isso e fala, nossa, século XVIII, era quase 3 anos de julgamento, a gente consegue entender porque hoje a justiça é tão morosa, né? Mas voltando ao nosso raciocínio. Aí, depois desses 3 anos de julgamento, olha, eram uma dezena de amigos, né? Desses 10 aí, 9 foram perdoados, mas expulsos. Por que perdoados e expulsos? Eles faziam parte da elite. Pasmem, eles eram filhos de homens lá, de barões, enfim, que eram da elite. Então eles foram expulsos do Brasil, mas perdoados, tudo bem? Dona Maria, que era imperadora de Portugal, decidiu dar um perdãozinho para eles, esquecer aí esse BO, ok? Mas o nosso amigo Tiradentes, por 2 motivos, é isso que os livros contam muito, tá? Por 2 motivos ele não foi perdoado. O primeiro motivo, ele era muito bom das palavras, ele era muito persuasivo. Então ele fazia questão mesmo de falar torto e à direita para todo mundo que, olha, é o republicanismo, a gente tem que implantar isso aqui em Minas Gerais. Já foi. Vila Rica é muito rica, ela tem muito ouro, a gente tem muita condição de sobreviver aqui sem depender do restante do Brasil, sem depender de Portugal. Ele declarava para os 4 cantos. E outra, ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu, ele falou, escuta, eu mantenho minhas ideias firmes, não importa que meus amigos não estejam aqui segurando a onda comigo, eu vou segurar sozinho. E outro ponto também, ele é da classe mais baixa, tá? De todos esses amigos aí, ele era o que menos tinha poder aquisitivo, mais pobre, ok? O mais humilde ali. Então, não tinha, digamos assim, nenhuma elite, nenhum padrinho, nem um pai, nem uma mãe para defendê-lo, entende? Para ir lá e falar, perdoa meu filho? Não tinha essa não. Bom, então ele foi enforcado em praça pública para mostrar para os demais ali, sabe? É como falar assim, ó, é isso daqui que vai acontecer se alguém chegar e for contra a coroa, hein? Seria um efeito ali educativo, você entende? Ele foi enforcado, a cabeça dele foi decepada e é justamente nessa praça pública aí onde ele foi enforcado, hoje é a Praça de Tiradentes, lá em Minas Gerais, atual Ouro Preto, né? Antiga Vila Rica, atual Ouro Preto. Bom, pessoal, agora que a historinha terminou, você até pode me perguntar, tudo bem, Pro, eu já entendi a história, tá bom pra mim, mas como que eu posso colocar isso numa redação? Pessoal, entenda só, você tá falando aqui de manifestação social, de conhecimento, de instrução, de nível de instrução. O nível de instrução dele não era aquele regular que a gente tem na escola, é justamente aquele autodidata. Você tá falando aqui de civilidade. Ele olhava ali os cidadãos e mesmo que tinha uma coroa, tinha um imperador ali autoritário, ele tinha que pagar até pela vida, ele não estava nem aí, ele estava acreditando nos ideais dele. Então isso aqui, inclusive, até esse tema aqui, ó, foi tema que está aparecendo na sua tela, foi tema de uma redação falando do quanto que as manifestações sociais surtem ou não efeito. E essa questão de civilidade faz tanto sentido que quando foi instituído o republicanismo aqui no Brasil, o Tiradentes foi eleito como mártir da República. Isso, ele é o nosso herói nacional. Você já ouviu falar em alguns outros locais aí em história, qual foi o líder da independência, né? A gente tem aqui na América Latina Simão Bolívar, tem alguns nomes aqui que foi o mártir, que foi o líder daquela independência. E o nosso Tiradentes, embora naquele momento não se conseguiu a independência, mas na história não teve nenhum outro indivíduo que só com seus ideais colocava ali à prova a sua vida em jogo para que ele mantivesse ali os seus ideais de que esse Brasil ele precisava se libertar da coroa, ele precisava ser independente.
E a gente olha, tem muito historiador que fala assim, mas isso não faz sentido colocar ele como Marte, porque ele olhava só para Minas. Ou então, não faz sentido não, porque na realidade ele não era um líder, deduraram ele e ele foi visto como líder. Olha, muito se conta na história, né, de forma verbal, porque vamos entender que nessa época não se registravam nos livros, e durante a República, durante o Império, a história de Tiradentes foi muito abafada. Porque não era importante para a coroa que as pessoas soubessem que teve um cara que teve tanta coragem, que afrontou tanto, senão ele poderia influenciar e incentivar outros indivíduos que tinham a mesma ideia, que tinham ali pensamentos parecidos, entende? Bom, então, mesmo com alguns escritores, alguns estudiosos, né, questionando isso, muito ainda se considera ele como Marte porque não teve nenhuma outra figura de tanta importância, sabe? Não teve um cara que falou, escuta, corta aqui meu pescoço, dou aqui minha vida, mas eu mantenho o meu ideal de republicanismo no Brasil. Não teve, foi ele. Então, por isso que mesmo com alguns fatos controversos, ou com algo que você pode ler nos livros aí ou ver nos vídeos, ainda se mantém hoje, no contemporâneo, ele como nosso Marte do republicanismo. Então, voltando ao raciocínio, você pode utilizar ele em educação, porque ele era um autodidata. Você pode utilizar ele em minoria social, porque por conta, né, lembra da classe baixa dele, ele não fazia parte da elite, ele foi o único que foi degolado, que não foi perdoado. Você pode utilizá-lo também em segurança, porque olha como é que era o julgamento da época, né? Se até hoje a gente for fazer dente por dente, olho por olho, como é que fica, né? Olha como que era o julgamento da época. Então você tinha pena de morte aí para os casos julgados. Então você pode sim utilizar o Tiradentes, o dia 21 de abril, na sua redação, mandar muito bem, conseguir aquela nota, porque tem muito embasamento histórico, sabe? É aquele pensamento, né? Contra fatos no argumento. É um grande fato histórico, é de grande peso, sabe? Não tem como falar, isso aqui não existiu, isso não foi importante. Então, ele traz bastante veracidade, bastante credibilidade para você mandar bem na sua redação. Bom, agora sim, tenho certeza que esse vídeo merece um joinha, merece você se inscrever, deixar seu comentário aqui se você já utilizou ele na redação, se não usou, se te deu um flash, anota aí que eu tenho certeza que pode te ajudar e, claro, manda para aquele amigo que também tem dificuldade com redação, que eu tenho certeza que ele vai te agradecer. Obrigada por hoje, até a próxima e vai lá, gabarita essa prova.